E a notícia é: mulher confunde endereço de fórum, perde ação trabalhista e pagará custas. Hoje eu quis trazer um assunto diferente, eu quis trazer outra proposta de vídeo aqui. Eu quero explicar para vocês como que funciona uma audiência e aí eu trouxe então esse processo para a gente poder conversar sobre. A autora entra com uma ação trabalhista contra a empresa e o juiz vai e designa uma data da audiência de conciliação, que é a primeira audiência no processo trabalhista. A audiência de conciliação é para que as partes tentem fazer um acordo. Se não tem acordo nessa audiência, então o processo segue e o juiz marca uma nova audiência, que aí é a audiência de instrução, onde são ouvidas as partes e também as testemunhas. Pois bem, então o juiz marcou aqui a audiência de conciliação, disse o seguinte, olha, quem quiser vir presencialmente, beleza? Quem quiser fazer de forma remota, online também, pode fazer. O que aconteceu? Ninguém compareceu na audiência, nem a parte autora e sua advogada, nem a parte reclamada, nem a parte da empresa e o advogado da empresa. Ninguém compareceu. Aí o juiz fez o quê? Então deu uma nova oportunidade e marcou uma nova audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, aí sim, a parte reclamada, a empresa e o advogado estavam lá, compareceram. Mas quem não compareceu de novo? A parte autora e a advogada dela. O que acontece numa situação dessa, quando a própria parte autora não comparece e a outra parte está lá? Acontece o seguinte, o processo é arquivado. No arquivamento do processo, o juiz não julga o processo, não vai ter uma sentença, não tem. O juiz nem olha a prova, não olha nada. O processo é arquivado. Significa que a parte pode entrar de novo, mas tem uma consequência quando o processo é arquivado. A parte autora tem que pagar as custas do processo, mesmo que ela seja beneficiária da justiça gratuita. Mesmo que o juiz dê a justiça gratuita para ela, ela vai ter que pagar as custas do processo para entrar com um processo de novo. E aí, então, o juiz intima a parte autora para se manifestar, dizendo o seguinte, você quer comprovar o motivo da sua ausência na audiência? Porque é o seguinte, se a parte justifica a sua ausência, bom, tem um atestado, passei mal, sofri um acidente, se você consegue justificar, aí o juiz vai dar uma nova data. Se você não justificar, realmente acontece o arquivamento. Aí o que fez? A parte autora, através da sua advogada, se manifestou no processo dizendo o seguinte, que a parte autora havia se confundido com o endereço da Justiça do Trabalho com a Justiça Comum. O Fórum da Justiça Comum é um outro fórum, são outras ações que são julgadas lá. Ações cíveis, por exemplo. Então ela confundiu o endereço, ao invés de comparecer no endereço do Fórum Trabalhista. E aí, com medo de ser condenada em custas, a manifestação dizia o seguinte, olha, eu já fiz um pedido aqui de justiça gratuita na minha petição inicial, mas eu reforço. Queremos que a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita. Aí a juíza diz na decisão, que não é uma sentença, lembrando que processo que vai ser arquivado não tem sentença. Na decisão, a juíza disse o seguinte, que mesmo que ela seja beneficiária da justiça gratuita, isso não impede que ela pague as custas. E condenou a parte autora em custas. Ela disse o seguinte, que o simples fato de a parte alegar confusão com o endereço não é motivo suficiente para justificar a ausência em audiência. Destacou que a autora estava representada por um advogado e já tinha sido informada com antecedência sobre o local correto da audiência. Então, quando nós temos uma audiência, vem a cartinha da audiência, né? O advogado é intimado da audiência e lá tem a vara do trabalho que vai acontecer aquela audiência, o endereço do fórum, tudo certinho, para todo mundo ali chegar no horário certo e no local correto. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, e se a parte reclamada, a empresa falta na audiência de conciliação? E se fosse o contrário? Haveria então uma coisinha chamada revelia. A revelia é o seguinte, o juiz vai levar em consideração o que o autor disse na ação. O processo vai correr sem defesa, o processo corre sem defesa, isso significa que se a parte autora trouxer provas, elementos suficientes para pelo menos ali dar um indício de que aquilo que ele está dizendo na ação aconteceu, vai julgar favorável para a parte autora. Então fica muito mais fácil para a parte autora e muito ruim para a parte reclamada, para a empresa, quando falta numa audiência de conciliação.
E aí, gostaram do caso que eu trouxe hoje?